Então, galerinha, hoje, dia 7 de maio de 2021, dando sequência às atividades de sexta-feira, temos atividade de história. E o que é a nossa atividade de história? Como será que se formaram as cidades? Para saber isso e muito mais, vamos estudar em nosso livro. Olha só onde é que é a atividade de hoje, lá no livro didático. Os textos e questões nas páginas 48, 49, 50 e 51. Bora lá, turminha? Então, vocês vão abrir o livro aí na página 48 e vão encontrar aqui, ó, muito parecido com esse arquivo da professora. Vão encontrar o capítulo 2 das vilas às cidades. Então, a gente agora vai entender como é que eram as vilas passando a formar cidades. Então, quando as vilas eram pequenininhas, uma organização da população ali, da sociedade pequena, e foram aumentando até se tornar uma cidade. Muitos portugueses que vieram ao Brasil tinham o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Eram os colonos. A maior parte do trabalho pesado, porém, não era realizada por eles. Os colonos escravizavam indígenas e africanos que trabalhavam na produção de açúcar, na roça, em serviços domésticos, no cuidado com o gado, entre outras atividades. As vilas foram surgindo onde havia atividade econômica. A Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, e o primeiro núcleo de portugueses no Brasil, abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Em 1549, chegaram ao Brasil os membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Eram os jesuítas, que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Em 1554, eles fundaram um colégio que deu origem à Vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo. Então, galerinha, vamos relembrar que aí os portugueses chegaram ao Brasil com o objetivo de ocupar a nossa terra, então tomar a nossa terra para eles e enriquecer. Eles vieram para isso, eles eram os colonos. Porém, eles não faziam trabalho pesado. Eles escravizavam índios e africanos para trabalhar, para fazer o trabalho pesado para eles, que era a produção de açúcar, a roça, os serviços domésticos. Então, os portugueses, eles queriam somente administrar o dinheiro e o comércio local, tá bom? Onde haviam essas produções econômicas, essas atividades econômicas, que eram aí a produção do açúcar, os trabalhos domésticos, acabaram se formando vilas. Por quê? Porque aí tinha a moradia dos colonizadores, tinha a moradia dos escravizados. Então foram se formando espaços sociais que eram as vilas. Quando essas vilas foram tomando uma proporção maior, quer dizer, quando elas foram crescendo, elas passaram a ser as cidades. E observem que a primeira vila, ó, eles fundaram um colégio que deu origem à Vila de São Paulo de Piratininga. Quem fundaram? Os membros da ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, os jesuítas. Eles fundaram essa vila, que atualmente é a cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, para vocês terem ideia. Então, até a maior cidade foi iniciada com uma vila, assim como todas as outras cidades, tá bom? Então, vamos ver o que tem mais embaixo? Olha só que bonito! É uma ilustração atual, então uma ilustração feita agora, tá? Representando o assentamento de jesuítas há mais de 400 anos. Antes de construir o colégio que deu origem à Vila de São Paulo, os jesuítas moravam em casas de madeira construídas pelos indígenas. Então, observem, ó, a representação tem as casas de madeira, tem esses aqui que são jesuítas, ó, eles têm uma roupa aí que lembra a roupa dos padres católicos, tem
as crianças aprendendo, as crianças indígenas conversando aqui com um jesuíta, o jesuíta conversando com mais uma pessoa aparentemente indígena e os indígenas aqui também. E vejam que tem uma cruz bem grande, que ainda é mais uma marca da religiosidade dessas pessoas, tá bom? Vamos ver agora o que é para fazer na página 49? Então, página 49. Olha aí que a gente tem mais algumas imagens. Essa imagem aqui, pessoal, é a imagem do pátio do colégio no município de São Paulo. Esse é o colégio que deu origem à Vila de São Paulo. Ele sofreu, lógico, muitas modificações ao longo do tempo e atualmente abriga uma igreja, um museu e uma biblioteca. E aqui, ó, é uma imagem, tá? Um óleo sobre tela do pátio do colégio de Benedito Calixto no final dos anos de 1800. Então vejam como tem uma organização parecida, muitos quartos, muitas salas, tá? Ambas parecem igrejas mesmo, tem até aqui a cruz em cima da construção, porque eram colégios da Igreja Católica e dos jesuítas. Vamos ver as perguntinhas? Primeira pergunta é: quem eram os colonos e quais eram seus objetivos? Então fica claro lá no texto, pessoal, que os colonos eram os portugueses que vieram ao Brasil, que chegaram ao Brasil. E qual era o objetivo deles? Isso mesmo, quem disse que era explorar a terra, tomar a terra e enriquecer, ó, tá de parabéns, acertou. Então, quem eram os colonos? Eram os portugueses, certinho? Vejam que tem duas perguntas aí. E quais eram seus objetivos? Eles queriam explorar a terra, tá? O nosso Brasil, e enriquecer. Então, eles queriam tomar a nossa terra, pegar para eles e enriquecer. Eram esses os objetivos dos colonos, que eram os portugueses. Segunda pergunta, pessoal: por que os jesuítas vieram ao Brasil? Quem lembra? Isso aí, os jesuítas vieram ao Brasil para formar escolas, tá? A fim de difundir, divulgar a religião. Vamos lá ver como é que tá no texto essa parte? Então, olha lá, ó. A parte que fala dos jesuítas é esse último parágrafo. Em 1549 chegaram ao Brasil os jesuítas, que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Muito bem? É isso mesmo? Podemos colocar essa resposta lá na perguntinha 2? Então, bora lá, galera. Qual era o objetivo dos jesuítas? Divulgar o catolicismo e fundar escolas. Perguntinha 2. Por que os jesuítas vieram ao Brasil? Para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Na verdade, as escolas serviam também para divulgar o catolicismo, porque essas escolas, elas eram essencialmente católicas e os professores eram católicos, então a doutrina, eles passavam a ideia do catolicismo para todo mundo, era uma regra, tá bom, pessoal? E a terceira pergunta pede pra gente observar as imagens da folha. Então, observe as imagens dessa página. Que imagens, professora? Essa dos colégios aqui, ó. Do colégio do estado do município de São Paulo, que é o pátio do colégio, e esse colégio aqui de Benedito Calixto. Vamos ver a pergunta que eles têm sobre essas duas imagens? Por que é importante para a história da cidade de São Paulo a preservação de parte do pátio do colégio? Ah, essa pergunta vocês vão ter que pensar um pouquinho e não está no texto, hein? Por que será?
que, galerinha, esse colégio é parte da história, ele traz a cultura, ele remonta o início da nossa história, o início da colonização do Brasil. Ele tem arquitetura, tem culturas, tem formação toda dos colégios, são dessa época do início do descobrimento aí do Brasil. Então, por que é tão importante? Para manter a história do Brasil viva. Essa é uma parte da nossa história e a gente não pode deixar que ela se estrague, que ela se perca, tá bom? Então, a resposta é que é importante para manter viva, vou colocar o viva aqui entre aspas, tá bom? A história e a cultura dos brasileiros. Lembrando, ó, a arquitetura, as construções, a forma como os colégios foram construídos, todas elas mostram um pouquinho de como era a organização social naquela época. E como todo patrimônio cultural, todo patrimônio histórico, ele deve ser preservado. Vou até colocar isso, ó. E deve ser preservado como todo patrimônio histórico. Ok? Belezinha? Posso passar? Quem ainda não copiou é só dar uma pausinha no texto e a professora vai prosseguir. Próxima página. Temos mais um texto por aí. Vamos ver o que é? Então, olha só o que essa parte do livro traz pra gente. Vamos ler? Em 1549, o governo português enviou uma expedição para o Brasil, comandada por Tomé de Souza, para fundar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. No lugar escolhido haviam engenhos de açúcar nas proximidades e o solo era fértil para a sobrevivência dos colonos. A cidade seria a sede do governo português no Brasil, ou seja, o local onde se estabeleceriam o governador Tomé de Souza e outros funcionários enviados pelo rei de Portugal. Salvador foi construída no alto de um morro para dificultar os ataques indígenas e de povos estrangeiros. Na parte mais alta seriam construídas as principais casas e os prédios ligados ao governo, como a Câmara Municipal e o Palácio do Governador. Na parte baixa, próxima ao mar, ficariam o restante das casas e os armazéns. As construções eram muito simples, todas feitas de barra amassada. Para reforçar a segurança ao redor da cidade, foram construídos muros. Observe o desenho a seguir. Então, pessoal, esse texto, essa parte do livro, fala um pouquinho sobre o governo português, quando ele enviou para cá uma expedição, quer dizer, quando ele mandou vários navios, que tinham também o Tomé de Souza, para fundar a cidade de Salvador. Então, aí eles fundaram Salvador com que objetivo? De que ela se tornasse a capital do Brasil. Tá bom? Então, acho que isso é o mais importante de tudo isso que está aqui. E que o Tomé de Souza seria o governador. Como sempre, a parte do governo ficava na melhor parte, né? Que ficava lá no alto, protegida. E as casas e o resto dos armazéns, etc. e tal, ficavam mais embaixo. Todas eram construções simples, feitas de barro amassado. Vamos ver aqui? Vejam bem, como eu sempre falo, que os assuntos se misturam. Olha o que a gente tem. Uma planta de Salvador há 470 anos. Que engraçado, hein? Que a gente aprendeu planta ontem em geografia. Então aqui tem, olha, a representação, tá? Ilustrada da planta da cidade de Salvador. E aqui a legenda.
que mostra a cidade alta aqui em verde, que era onde ficava aí os prédios do governo, a cidade baixa aqui em laranja e tudo aqui em volta eram muros. Vejam bem que aqui tinha um muro que separava a cidade baixa da cidade alta. Também temos outros símbolos aqui que são letras, representando aí o hospital, armazém, câmara municipal, igreja, entre outros. Vamos ver o que tem de perguntinha na página 51? Bora lá, galera! Quase terminando as atividades. Leia o texto e observe as imagens. Responda às questões. As partes mais antigas de Salvador são conhecidas como Cidade Alta e Cidade Baixa. Na parte de baixo localizavam-se o porto e o mercado. Na parte de cima estão alguns dos mais importantes prédios históricos da cidade, como a Igreja de São Francisco e o Palácio Rio Branco. Olha aqui uma ilustração em óleo e uma vista parcial da Cidade Alta e da Cidade Baixa de Salvador em 2017. Em sua opinião, por que alguns dos mais importantes prédios estão na parte alta da cidade e o mercado na parte baixa? Quem tem uma opinião sobre isso, pessoal? Vamos pensar um pouquinho? Então é isso mesmo, pessoal. O texto traz pra gente claramente que a parte alta da cidade tinha os prédios do governo para eles ficarem mais protegidos e seguros. Porém, não fala pra gente por que o mercado ficava lá embaixo. Por que será? Então, tem alguns motivos para o mercado ficar lá embaixo. Primeiro, porque era onde tinha a maior parte da população. Então, era de mais fácil acesso. E segundo, por causa do porto. Lembra lá na legenda que a parte baixa da cidade é também o porto, localizado o porto? E como as mercadorias chegam pelo porto, fica mais fácil o transporte até o mercado, se o mercado for na parte baixa, tá bom? Então, a gente tem duas respostinhas aí. A primeira é sobre a parte alta. Então, os prédios mais importantes estavam na parte alta para terem mais segurança. Ótimo, isso tá lá no texto. Agora, o mercado a gente precisou pensar um pouquinho. O mercado estava na parte baixa para facilitar o acesso dos compradores, né, da população, tá bom? Da população e também ao porto. Muito bem? Respostinha completa? Então, vamos copiar, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês copiarem aí. E aí, galerinha, pergunta B. Vamos à pergunta B? B e C, e já estamos terminando. B. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens? Então, vamos lá, ó. Vamos olhar as imagens? Então, olha aqui. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens? Então, vejam bem, pessoal. A gente tem aqui, ó, a imagem de Salvador lá em 1624. É uma pintura a óleo, mas é uma representação de Salvador. E aqui a gente tem Salvador atual, em 2017. Quais são as semelhanças e as diferenças? As semelhanças são que ela continua dividida em duas partes, ó. Então, lógico, aqui tem muito mais construções do que aqui, mas veja que tem a parte baixa, tá? E a parte alta, ó, como tem aqui a parte mais alta. E aqui também, ó, tem toda a parte baixa aqui no perto do porto e a parte alta. E qual é a grande diferença nítida?
são os tipos de construções. Veja que aqui parece até que tem muita vegetação e pouca construção. Então, os tipos de construções e os tipos do que fica aí no porto? Das navegações, dos barcos. Esses aqui são barcos atuais e esses aqui são barcos bem antigos, tá? Então, quais são as semelhanças e diferenças? Vamos lá, a resposta. As semelhanças, a principal semelhança, tá? É a cidade dividida em parte alta e parte baixa. E as diferenças são os tipos de construções e de embarcações. Que são embarcações, professora? São os barcos, galerinha. Só isso são as embarcações. Perguntinha C e última para a gente poder ir brincar com a família. Salvador continua dividida em duas partes como no início de sua construção? Sim ou não? Justifique. Então, vejam bem. Início da construção de Salvador, lá em 1624. E aqui a imagem de 2017. Então, sim, Salvador continua dividida em duas partes. Tem a parte baixa e a parte alta. E o texto também traz isso pra gente. Ele fala que lá na parte alta continuam os museus, as partes mais importantes da cidade. Então, essa é uma informação que a gente consegue ter pelas imagens e pelo texto, tá bom? Vamos responder? Então, continua dividida? Sim. Essa é uma informação que pode ser vista tanto nas imagens quanto no texto lido. Simples. Fim da atividade? Então, pessoal, vocês estão livres para passar um final de semana incrível, brincando e se divertindo com a família de vocês. Beijo grande em vocês, beijo enorme na mamãe, na família, no tio, na tia, em todo mundo que cuida de vocês enquanto vocês estão aí em casa. Um beijo, beijo, beijo. Se precisar, só chamar a professora. Bye, bye!